Quem são esses anjos? E o que eles fizeram para merecer tal punição? O que eles fizeram para que não fossem permitidos vagar pela terra como o diabo? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esses anjos são os anjos do livro de Gênesis do capítulo 6, que vieram dormir com mulheres humanas e tiveram relações com elas. Não foi à toa que a maldade se tornou grande na terra. Bom, nesse vídeo, falarei sobre os anjos piores que o diabo. Mas para entender o contexto dessa história fantástica, é preciso entender o porquê eles são piores que o diabo. Quem são esses anjos e o que eles fizeram para merecer tal punição? E você vai ficar extasiado com o que eu vou te contar. Então, se o conteúdo é relevante, deixe aquele like padrão. E também nos acompanhe para mais vídeos. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutaram contra seus anjos. E não prevaleceu, nem seu lugar foi mais encontrado no céu, e o grande dragão foi lançado, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo mundo, foi lançado na terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Deus expulsou Satanás do céu e o lugar que a Bíblia diz que Deus o enviou foi para a terra. Apocalipse 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás e seus anjos andam livremente na terra, enganando e oprimindo as pessoas de dia e noite. Tudo associado a Satanás é mal. Ele é o rei das trevas, e não há mais luz nele. Satanás não foi contra Deus no livro de Gênesis. Ele não se rebelou no livro do Êxodo. Antes mesmo da criação, Satanás já tinha ido contra Deus. Satanás permitiu que o orgulho entrasse nele, e ele se rebelou. No livro de Ezequiel capítulo 28, podemos ver como Satanás foi descrito. Como ele era em sua antiga glória. Como Satanás foi descrito. Ezequiel 28 verso 15 diz: Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Teu coração se elevou por causa de tua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do teu brilho. Eu te lançarei para o chão. Eu te colocarei diante dos reis, para que eles te contemplem. Olhando mais adiante. Como Lúcifer pecou, o que ele fez? Ou o que ele disse? Bom, o profeta Isaías declarou tudo o que Lúcifer disse, e as coisas que o fizeram cair. Ele escreveu em Isaías 14 do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação e aos lados do norte me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho era o pecado de Satanás, e isso o tornava cair. Porém, alguns anjos foram mandados embora do céu em um momento separado. Esses anjos são diferentes de Satanás e seus anjos que o seguiram inicialmente. O orgulho não era o pecado principal desses anjos. Eles não planejaram ser como Deus, assim como disse Lúcifer. A Bíblia diz que esses anjos estão em algum lugar terrível. Os anjos piores que o diabo. No livro de Judas 1, verso 6. Diz: E os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas deixou a sua própria habitação, para eles reservou em cadeias eternas nas trevas, até o julgamento do grande dia. Segundo Pedro 2 verso 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecou, mas lançou-os no inferno, e os entregou a cadeias de escuridão, serão reservadas para o julgamento. Esses dois versos falam sobre os anjos que cometeu um pecado diferente de Satanás. Esses anjos não tentaram tirar o lugar de Deus, e eles não seguiram o diabo. Satanás foi expulso do céu e enviado para a terra. Mas a Bíblia diz que esses anjos foram trancados no abismo. Eles devem ter cometido um pecado terrível para ser lançado no abismo. Alguns até argumentam que o que eles fizeram pode ter sido pior que os crimes de Lúcifer. Os anjos do abismo. Porque os anjos foram trancados no abismo. A Bíblia diz que eles foram entregues em cadeias de escuridão. Se Satanás pode vagar livremente para enganar as pessoas, e esses anjos são mantidos longe da superfície da terra,
Alguém poderia facilmente chegar à conclusão que esses anjos misteriosos receberam uma punição mais dura do que Lúcifer. A questão que tem atormentado muitos estudiosos é porque Deus não os permitiu que eles vagassem pela terra, assim como Satanás. Bom, eles foram mantidos acorrentados no inferno. Eles receberam uma punição que foi diferente da punição do diabo. Esses anjos não viraram demônios, e eles não são espíritos familiares. No mundo de hoje, eles não são os bruxos e bruxas que você reza contra. A Bíblia também diz que eles estavam trancados, longe do céu e dos seres humanos. Judas 1 verso 6. E os anjos, que não guardaram o seu primeiro estado, mas deixou a sua própria habitação, ele reservou em cadeias eternas nas trevas, até o julgamento do grande dia. Quem são esses anjos? E o que eles fizeram para merecer tal punição? O que eles fizeram para que não fossem permitidos vagar pela terra, como o diabo? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esses anjos são os anjos do livro de Gênesis, capítulo 6, que vieram dormir com mulheres humanas na terra. Esses anjos vieram do céu para dormir com elas. E a maldade se tornou grande na terra. Gênesis 6 verso 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, ou os anjos que viram as mulheres na terra, viram que eram lindas, e elas não conseguiram se segurar. Eles abandonaram seus lugares no céu, e trocaram seu lugar no céu, para dormir com essas mulheres na terra. Judas diz: deixaram o céu, para ter relações com essas mulheres. E isso foi um pecado terrível. Eles se contaminaram com os seres humanos, seres que estavam cheios de maldade. Esses anjos cometeram um pecado encontrado apenas entre seres humanos, que é a imoralidade sexual. Então isso levanta a questão: se os pecados diferentes requerem diferentes punições, então a imoralidade sexual deixa você aberto ao diabo, tornando você impuro. A Bíblia diz que nada impuro entra no céu. A Bíblia também diz que Deus não pode contemplar a iniquidade. Esses anjos foram corrompidos. Deus não poderia aceitá-los de volta. Deus também não poderia deixá-los na terra, por causa dos seus pecados com os seres humanos. E eles estavam produzindo uma espécie de criação híbrida. O último pecado que esses seres deveriam pensar em cometer era a imoralidade sexual. Se você olhar para o mundo de hoje, as pessoas farão coisas terríveis por causa da imoralidade sexual. Pessoas vão matar para dormir com outra pessoa. As pessoas fariam coisas terríveis para cometer adultério. Quando a imoralidade sexual é encontrada na vida de alguém, isso torna-se o que os controla. Se disser para destruir alguém, eles destruirão. Se lhes disser para fazer algo para dormir com outra pessoa, eles irão fazer. A imoralidade sexual é um pecado perigoso. Se esses anjos fossem deixados para vagar na terra, com sua incapacidade de se controlar, isso teria levado a uma destruição incalculável. A Bíblia diz em Provérbios 25:2: aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade em ruínas e sem paredes. Se você não tiver autocontrole, você será como uma cidade sem segurança. Esses anjos não conseguiam se controlar, e eles caíram em pecado, dormindo com essas mulheres. Só Deus sabe qual seria o resultado se esses anjos tivessem sido deixados vagando na terra com os seres humanos. Este é o fato que faz algumas pessoas se perguntarem como é permitido o diabo vagar livremente na terra. E os anjos Deus teve que jogá-los para baixo no inferno até o dia do julgamento, por eles ser piores do que o próprio diabo. Muitos estudiosos da Bíblia também acreditam que esses anjos são as criaturas do que João viu saindo do abismo em Apocalipse 9. Apocalipse 9, 1 ao verso 3. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu na terra. A estrela recebeu a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, a fumaça subiu dele como a fumaça de uma fornalha gigantesca. O sol e o céu escureceram com a fumaça do abismo, e da fumaça desceram gafanhotos sobre a terra, e receberam poder, como dos escorpiões. Essas criaturas receberiam o poder de atormentar os seres humanos.
A descrição de João sobre essas criaturas poderia ser interpretado como esses anjos. Apocalipse 9:7-11 diz: E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Em grego Apolion, o líder dessas criaturas descrito em Apocalipse 9:11, cujo nome é Abaddon em hebraico, e Apolion em grego, significando o destruidor. Devemos saber que este Apolion não é Satanás. Ele poderia ser um desses anjos perigosos trancados. O que acontecerá com esses anjos depois do julgamento? Muitos estudiosos se perguntam o que exatamente acontecerá a esses anjos depois do dia do julgamento. Eles serão libertados tendo cumprido sua pena. Outros argumentam que sua punição não poderia ser pior do que o diabo. Como ele será lançado no lago de fogo, para o tormento eterno, esses anjos não teriam caminho diferente. Junto com o diabo serão lançados lá com ele no lago de fogo. Há muitas teorias e perguntas sobre esses anjos. E todas vocês verão aqui no canal, Estúdio de Histórias. Agora, se vocês quiserem um vídeo sobre a localização do abismo e os anjos caídos, deixe seu comentário que quer ver esse vídeo. Eu farei com todo carinho. Então se inscreva e ative o sininho, porque nem sempre o YouTube avisa. E deixe seu like nesse vídeo. Quando você não deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante, e os vídeos vai ficando nos fundilhos do YouTube. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais.